No início de tudo, quando a criação ainda estava banhada pela pureza do sopro divino, algo profundo e inquietante aconteceu no coração do paraíso. O jardim do Éden, moldado pelas mãos do Altíssimo, era mais do que um local físico. Era um estado de comunhão perfeita entre o Criador e suas criaturas. E no centro dessa harmonia sagrada, algo quebrou. Não foi apenas uma desobediência. Foi uma invasão. Uma entidade adentrou aquele lugar santíssimo. A Bíblia nos diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Mas essa descrição esconde um enigma muito maior. Quem era, afinal, essa serpente e como ela ousou falar com Eva? Não estamos diante de um animal qualquer. Estamos diante de uma manifestação espiritual profunda. Um mistério que tem reverberado até os nossos dias. Há algo nesse relato que poucos percebem. Eva não se assustou ao ouvir a serpente falar. Ela não estranhou a conversa. Isso não indica que aquele encontro era de alguma forma familiar ou, talvez, sedutor. Muitos estudiosos apontam que antes da queda, os animais não tinham a limitação de linguagem que conhecemos hoje. Outros acreditam que a serpente, naquele momento, era uma entidade espiritual encarnada em forma visível, consciente, atuando com estratégia e intenção. E aqui entra o detalhe crucial. Em Ezequiel 28 e Isaías 14 vemos descrições do ser que caiu do céu, cheio de sabedoria, formosura e ambição. Um querubim ungido, que caminhava entre pedras de fogo, que se exaltou contra o Altíssimo. Este ser, que chamamos hoje de Satanás, é identificado também como a antiga serpente em Apocalipse 12:9. O que a Bíblia está nos mostrando é que a serpente do Éden era muito mais do que uma criatura rastejante. Era uma encarnação da rebelião, da sedução espiritual, do próprio adversário. Mas por que essa manifestação aconteceu exatamente ali, no centro do paraíso? Porque ali havia algo extremamente valioso, a liberdade humana, o livre-arbítrio dado a Adão e Eva, era o tesouro mais sagrado da criação. E era também o ponto mais vulnerável. A serpente não aparece com violência. Ela não usa força. Ela não impõe. Ela sussurra, questiona, torce as palavras de Deus e isso é fundamental. A queda do Éden começa com uma dúvida. Foi assim que Deus disse. A serpente é a voz que distorce a ordem divina e apresenta uma suposta alternativa de poder. Ela oferece olhos abertos, conhecimento, autonomia, mas o que entrega é separação, vergonha e morte. Perceba, o que está em jogo não é apenas uma fruta proibida. É a estrutura espiritual da obediência. É a aliança entre o homem e o céu, ao convencer Eva e depois Adão a comerem do fruto. A serpente estava rompendo essa aliança, criando uma fissura espiritual que se espalharia por todas as gerações. Mas por que a Bíblia chama essa serpente de antiga? Porque o seu método é antigo, a sua atuação é antiga, e ela continua ativa até hoje. No mundo moderno, essa mesma voz se manifesta de outras formas. Ainda sussurra, ainda questiona a verdade, ainda seduz com aparência de liberdade. Ela habita filosofias, sistemas, ideologias e até doutrinas religiosas que parecem iluminadas, mas estão envenenadas na raiz. A serpente da Bíblia não é apenas um personagem do passado. Ela é uma força espiritual que segue ativa nos bastidores do mundo, infiltrando-se onde menos esperamos. E é por isso que precisamos voltar ao Éden com olhos espirituais. No particle part mas pardas. A história de Gênesis não é apenas a origem da queda, é o mapa do conflito espiritual que continua. A cada vez que alguém relativiza a verdade, distorce a palavra, escolhe a desobediência disfarçada de sabedoria, ali está a serpente, agindo como sempre agiu, oferecendo conhecimento sem santidade, liberdade sem obediência, poder sem aliança. No próximo bloco, vamos descer ainda mais fundo nesse mistério e revelar como a serpente atravessa os séculos e reaparece nos grandes eventos da história bíblica, menos inclusive na figura do dragão em Apocalipse. E mais, o que ela está fazendo agora nos dias de hoje por trás das estruturas políticas, sociais e espirituais que governam o mundo. Prepare-se. O veneno da serpente ainda escorre entre os reinos. Desde o Éden até o Apocalipse, a serpente nunca desaparece. Ela muda de forma. E o que muitos não percebem é que a figura da serpente não é apenas um animal usado por Satanás, mas um arquétipo espiritual que representa um princípio cósmico: a astúcia, o engano, a inversão da verdade. No hebraico original, a palavra usada para serpente em Gênesis 3 é Nashash, e esse termo carrega mais do que a ideia de um réptil rastejante. Ele também pode significar encantador, bruxo ou até aquele que brilha. Em outras palavras, a serpente não era apenas um animal qualquer. Ela era uma entidade revestida de aparência sedutora, capaz de fascinar com palavras, de enfeitiçar com ideias. E isso muda tudo. Muitos teólogos e estudiosos antigos acreditavam que a serpente que falou com Eva não era simplesmente um animal, mas sim
uma manifestação visível de uma inteligência espiritual. Corrompida menos o próprio Satanás encarnando uma forma astuta e cativante. Não por acaso o livro de Apocalipse chama o diabo de a antiga serpente. E essa conexão nos diz algo profundo. O mesmo espírito que agiu no Éden, como tentador, continua operando na história humana, até hoje menos mudando de pele, mas mantendo o mesmo veneno. O curioso é que no mundo antigo, a serpente era um símbolo ambíguo. Em algumas culturas ela representava sabedoria, cura, poder espiritual. O bastão de Esculápio, símbolo da medicina até hoje, traz uma serpente enrolada. Na Babilônia, Egito, Grécia e até entre os povos cananeus, a serpente era vista como portadora de conhecimento oculto. O que isso significa? Que Satanás não age apenas como inimigo declarado, ele muitas vezes se disfarça de mestre espiritual, de fonte de iluminação, de agente de cura, ele se traveste de luz. A própria Bíblia afirma: Satanás se transforma em anjo de luz. O perigo é exatamente esse, quando o engano parece verdade, quando a serpente fala como se fosse Deus. E aqui entramos em uma das verdades mais ignoradas da Bíblia. A serpente nunca age sozinha. Sempre que ela aparece, há um sistema que a acolhe. No Éden, ela usa a vulnerabilidade de Eva para implantar a dúvida. Mais tarde, nos dias de Moisés, o povo de Israel é atacado por serpentes abrasadoras, no deserto, símbolo claro do juízo de Deus sobre a rebelião. Mas o detalhe mais impressionante é que a salvação do povo veio, ironicamente, por meio de outra serpente, uma de bronze, levantada sobre uma haste como um sinal de redenção. Jesus usaria essa imagem para falar de si mesmo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso mostra algo espantoso. Até a própria imagem da serpente foi usada por Deus para apontar para o sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo denuncia um mistério. O mal pode ser transfigurado em bem menos, e o bem pode ser corrompido pelo mal. Tudo depende do espírito que habita a forma. Por isso precisamos olhar para além da figura do animal e enxergar a dinâmica espiritual que está em jogo. A serpente antes de tudo, um padrão espiritual, um código de ação, onde há sedução, dúvida, relativismo, torção da verdade e manipulação da linguagem menos ali, a serpente está agindo. E isso vale tanto para o campo religioso quanto para o político, ideológico, pessoal, sempre que algo nos convence de que podemos ser como Deus, no sentido de nos tornarmos autossuficientes, autônomos, donos da nossa verdade. É a voz da serpente que está sussurrando novamente. E esse é o poder do arquétipo. Ele se atualiza ao longo da história. O Éden não é apenas um evento passado, ele é um ciclo espiritual que se repete. Em cada geração, a serpente encontra novas formas, novas línguas, novas máscaras, mas o veneno é sempre o mesmo. A ilusão da divinização sem Deus, a busca por iluminação sem cruz, o desejo por poder espiritual sem obediência. E isso continua vivo menos nos púlpitos, nas redes sociais, nos discursos políticos, nas escolas, até nas igrejas. O espírito da serpente não precisa de uma floresta ou de um jardim, ele se instala onde houver brecha. E a grande pergunta que surge é: como discernir hoje onde a serpente está atuando? Como reconhecer esse padrão em meio a tanta confusão, espiritualidade artificial e manipulação da verdade? Essa resposta começa a surgir nos próximos blocos, quando vamos desvendar como esse mesmo espírito da serpente reaparece de forma ainda mais sutil e poderosa no mundo moderno. E mais, qual é o seu plano final? A maioria das pessoas enxerga a serpente do Gênesis como um personagem isolado, restrito ao Éden, um símbolo do passado. Mas a Bíblia, em sua sabedoria velada, nos revela algo muito mais inquietante. A serpente do princípio é a mesma que reaparece no fim. O que era sussurro entre as árvores do jardim se transforma em rugido nos capítulos finais da Revelação. E quando você conecta essas duas pontas, o início e o fim, algo se revela. A serpente nunca foi apenas um animal ou uma metáfora. Ela é uma força em movimento, uma inteligência espiritual que atravessa os tempos e permanece ativa até hoje, disfarçada, mutante, mas ainda operando no mundo e nas consciências. Apocalipse 12 é a chave desse mistério. Nele, encontramos a descrição de uma grande serpente vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, que arrasta com sua cauda 1/3 das estrelas do céu. O texto é simbólico, sim, mas ao mesmo tempo profundamente espiritual e profético. João não está apenas descrevendo uma visão mística, ele está dando pistas sobre a identidade e a continuidade dessa entidade que opera nos bastidores da história humana. E o que ele diz é revelador. Essa serpente é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Essa não é mais a serpente que conversa suavemente com Eva. Agora ela aparece como um dragão cósmico, celestial e apocalíptico. A mesma essência, mas com outro rosto. Isso nos obriga a encarar um fato assustador.
A serpente não ficou no passado. Ela não foi derrotada no Éden. Ela apenas se transformou, se multiplicou, se espalhou. O que no princípio era apenas uma voz mentirosa sussurrando, vocês serão como Deus, agora se manifesta como uma estrutura global de engano, idolatria, vaidade e rebelião contra a verdade divina. A serpente se tornou um sistema, e esse sistema está entre nós. O mais impressionante é que Apocalipse 12 liga essa serpente à queda de anjos. Foi precipitado o grande dragão, e seus anjos foram lançados com ele. Aqui está a ligação direta com a guerra espiritual. A serpente é também um líder celestial rebelde, que arrasta com sua influência uma multidão de seres espirituais. A linguagem do texto aponta para um colapso de ordem no céu e uma infiltração dessa desordem na terra. Não é apenas um drama simbólico, é a descrição da corrupção que se iniciou no reino invisível e invadiu o visível, o físico, o humano. E é neste ponto que precisamos perguntar: como essa serpente atua hoje? Porque se ela está viva, como afirma o texto sagrado, então sua presença ainda nos cerca. E a resposta está mais uma vez na linguagem simbólica da Bíblia. A serpente de Apocalipse é chamada de sedutora de todo mundo. Ela não ataca com garras ou veneno, mas com ideias, com doutrinas, com filosofias que parecem libertadoras, mas que afastam o homem de Deus. A serpente moderna não entra nos jardins, ela entra nas telas, nas narrativas, nas ideologias. Ela nos convida a abandonar a verdade em troca de uma ilusão bem embrulhada. O apóstolo Paulo também faz referência a isso em 2 Coríntios 11:3, quando diz: temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. Aqui, Paulo alerta que a mesma serpente está tentando agir na mente dos cristãos, distorcendo o entendimento, embaralhando o discernimento. Isso mostra que a serpente não está apenas do lado de fora, menos ela deseja habitar o pensamento humano, corromper por dentro, fazer com que pareça lógico aquilo que espiritualmente é morte. E mais uma vez a Bíblia é direta. Essa serpente tem muitos rostos. Ela opera por trás de falsos mestres, religiões disfarçadas, vozes que se dizem sábias, mas que promovem orgulho, confusão e ego. Em Apocalipse 13, ela é associada à besta, um poder político e espiritual que seduz as nações. Perceba, a serpente nunca deixou de falar. Ela só trocou de forma, de réptil a dragão, de dragão a sistema, de sistema a discurso, de discurso à cultura, e há algo ainda mais profundo. A serpente é uma falsificadora de luz. Apocalipse 13:11 fala de uma besta que parecia cordeiro, mas falava como dragão. Esse é o ápice da sedução por essa santo macia para ser verdadeiro, mas ser enganoso. A serpente não quer apenas afastar o homem de Deus, ela quer ocupar o lugar de Deus na mente do homem. Ela quer ser adorada, seguida, reverenciada, mesmo que sob disfarces religiosos ou espirituais. Essa serpente é sorrateira. Ela age por camadas, primeiro no Éden, depois nos céus, agora entre os homens, e a Bíblia é clara, ela sabe que tem pouco tempo. Em Apocalipse 12:12, lemos: ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós com grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. A serpente sabe que seu julgamento é certo, e por isso, ela se agita com mais intensidade nos últimos tempos. Quanto mais próximo o fim, mais forte será seu ataque, não com violência, mas com sutileza, não com força, mas com sedução. Porque a arma da serpente nunca foi o poder bruto, mas o engano disfarçado. E talvez o aspecto mais aterrador de tudo isso seja perceber que a serpente conhece bem a natureza humana. Ela já nos observava desde o princípio. Ela entende nossos desejos, nossas vaidades, nossas vulnerabilidades. Ela não vem nos oferecer o mal como algo grotesco, mas como algo necessário. A serpente nos oferece um bem alternativo, uma sabedoria sem obediência, um caminho sem cruz, um destino sem santidade. E muitos aceitam esse convite sem perceber que estão caminhando para longe da luz. Por isso, neste momento do vídeo, eu te convido a uma reflexão profunda. Onde a serpente ainda fala na sua vida? Quais vozes você tem ouvido que no fundo negam a verdade de Deus? Porque ela ainda está falando. E seu tom é doce, seu discurso é convincente, seu raciocínio é sedutor, mas seu fruto continua sendo morte. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo. O que a Bíblia diz sobre o futuro da serpente? Qual será seu destino final? E como nós podemos resistir, discernir e vencer essa entidade espiritual que atravessa a história da humanidade? Se você chegou até aqui, prepare-se porque a maior revelação ainda está por vir. Desde os tempos antigos, a serpente bíblica jamais deixou de agir. Mas diferente do que muitos imaginam, ela não atua apenas com aparência monstruosa ou em manifestações visíveis do mal. Ao contrário, a sua maior habilidade é o disfarce. Ela veste peles humanas, adota ideologias, manipula estruturas de poder, religião, cultura, e se apresenta muitas vezes como luz,
Jesus mesmo alertou que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. E é justamente aí que mora o perigo maior, quando o mal se mascara de bem. Nas Escrituras vemos isso com clareza. Em Apocalipse 2:13, o Cristo ressuscitado adverte a igreja de Pérgamo dizendo: ali está o trono de Satanás. Mas por que Jesus diria que uma cidade inteira era o trono da serpente? Porque ali havia uma fusão perversa entre religião pagã, Império Romano e sacrifícios humanos. O mal já não agia nas sombras, mas sim através de sistemas organizados, com aparência de legalidade e até de espiritualidade. E ao longo da história esse padrão se repete como uma espiral. A serpente não se contenta em tentar pessoas. Ela busca seduzir estruturas. Ela entra nos reinos, nas igrejas, nas escolas, nos governos. Em Isaías 14, quando o rei da Babilônia é comparado ao próprio Lúcifer, vemos que essa figura satânica desejava subir acima das estrelas de Deus e se assentar no trono celestial. Isso não é apenas sobre orgulho espiritual, é sobre tomar os lugares de autoridade no mundo. Essa ambição se manifesta em impérios ao longo dos séculos. O Egito Antigo, com seus cultos aos deuses cobra. A Babilônia, com seus sacerdotes que adoravam dragões e usavam encantamentos. A Roma Imperial, que exigia adoração ao imperador como se fosse um deus. Todas essas civilizações foram, de alguma forma, seduzidas pela serpente. Não por coincidência. Quase todas elas utilizaram símbolos de serpentes em seus brasões, esculturas e rituais. Mas e hoje, será que a serpente ainda age? Sim, e com mais sutileza do que nunca. Ela age na normalização do mal. Em Isaías 5:20 está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Essa é a obra da serpente moderna, inverter os valores. Fazer com que o pecado pareça liberdade. Fazer com que a rebeldia pareça virtude. Ela já não precisa se apresentar como uma criatura asquerosa, menos basta que controle narrativas. E é isso que vemos hoje nos meios de comunicação, nas redes sociais, na cultura que molda as novas gerações. Nos tempos atuais, a serpente não está apenas nos becos escuros ou em rituais ocultos. Ela está nos púlpitos que pregam o evangelho sem cruz, nas leis que distorcem o conceito de justiça, nas ideologias que relativizam a verdade. Ela está no entretenimento que banaliza o sagrado. E, acima de tudo, ela está nos corações que escolhem o orgulho ao invés da obediência. E é por isso que Paulo diz, em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A serpente se sofisticou. Agora ela opera por trás das cortinas do visível, agindo nos bastidores da história, manipulando mentes, corrompendo líderes, confundindo multidões. Um dos disfarces mais comuns da serpente é a religião sem espírito. Jesus a denunciou nos fariseus, homens que conheciam a lei, mas cujos corações estavam endurecidos. Eles se tornaram instrumentos da serpente ao rejeitarem o Messias. E esse é o grande alerta: quando a religião perde a presença de Deus, ela se torna o terreno perfeito para a serpente construir seu ninho. E assim, ela segue, mudando de pele, mas mantendo o veneno, trocando de máscaras, mas preservando o plano. Porque seu objetivo não mudou desde o Éden: fazer o homem duvidar da palavra de Deus, fazer-nos acreditar que podemos ser como deuses. E nesse jogo, o inimigo é paciente. Ele espera gerações inteiras se esquecerem da promessa. Ele semeia a dúvida com aparência de sabedoria, e muitas vezes consegue até mesmo enganar os eleitos. No próximo bloco veremos como vencer essa serpente e por que a Bíblia já aponta para sua derrota desde o princípio. No coração das Escrituras, entre sombras e enigmas, há uma promessa que atravessa os milênios como uma espada de luz. Desde o primeiro confronto no Éden até os dias finais do Apocalipse, a serpente jamais deixou de agir, mas a Bíblia também jamais deixou de anunciar o seu fim. O destino da serpente não está em aberto, ele já foi selado pelo próprio Deus. E essa é a mensagem mais poderosa que podemos carregar. Por mais astuta, disfarçada ou influente que ela pareça ser, ela já foi derrotada na cruz. E a sua queda é certa. Tudo começa em Gênesis 3:15, logo após o pecado original. Deus se dirige à serpente e profere uma profecia enigmática e ao mesmo tempo triunfante. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia. O descendente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, e ela, embora conseguisse feri-lo temporariamente, seria destruída para sempre. Ao longo das Escrituras, essa guerra se intensifica. A serpente aparece sob diferentes formas, em dragões, em falsos profetas, em impérios opressores, mas a profecia permanece viva. No deserto, Jesus é tentado pela própria serpente, agora revelada como Satanás. E ali, no silêncio da fome e da solidão,
O Filho de Deus vence o mesmo inimigo que Adão e Eva haviam perdido. Onde o primeiro homem caiu, o último homem resistiu. Mas a vitória decisiva não viria apenas na tentação. Ela viria no Gólgota, quando Cristo se entregou por nós. Em Colossenses 2:15, Paulo escreve algo grandioso. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, a cruz não foi apenas um ato de sacrifício, foi também um ato de guerra. Ali, diante do céu e da terra, a serpente foi desmascarada e vencida. Sua cabeça foi esmagada pela obediência do Filho de Deus. Mas então, por que ela ainda age? Porque ainda vemos o mal avançando, os valores se invertendo, o veneno se espalhando? A resposta está em Apocalipse 12. Quando João tem a visão da mulher que dá à luz e do dragão que tenta devorar o filho. Ele revela algo profundo. Após ser expulso dos céus, o dragão desce à terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A serpente já foi derrotada no plano espiritual, mas age desesperadamente no plano terreno, como um inimigo em retirada que tenta causar o máximo de destruição antes do juízo final. E esse juízo virá. Em Apocalipse 20:10 está escrito: o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A serpente terá um fim, e esse fim será eterno, irreversível, total. Ela será lançada no abismo de onde nunca mais poderá sair. Sua história se encerrará onde a de Cristo resplandece, na glória do Cordeiro. Mas enquanto isso não acontece, somos chamados a viver como filhos da luz. Somos chamados a discernir os disfarces da serpente, a rejeitar suas mentiras, a resistir às suas tentações e a proclamar a vitória de Cristo sobre as trevas. Porque a guerra espiritual ainda acontece, mas quem está com Cristo já está do lado vencedor. É por isso que Efésios 6 nos conclama a vestir toda a armadura de Deus. Porque a serpente é astuta, persistente, sutil, mas não invencível. Ela treme diante da verdade, se desfaz diante da luz, recua diante da oração. Onde há o Espírito de Deus, ela não pode permanecer. E por fim, voltamos à cena do Éden. Porque há um detalhe simbólico que não pode ser ignorado. Quando Deus amaldiçoa a serpente, ele diz: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O pó representa o homem menos, pois do pó viemos, e ao pó voltaremos. A serpente se alimenta da carne, do ego, da vaidade humana. Mas aqueles que nascem do Espírito, que vivem pela fé, se tornam inalcançáveis ao seu veneno. A serpente ainda está entre nós, disfarçada, eloquente, influente, mas ela está ferida, e seu tempo está contado. Que cada um de nós esteja entre os que esmagam sua cabeça com a verdade, com a luz e com a firmeza de quem sabe que a vitória já foi conquistada. O fim da serpente não é apenas o fim do mal, é o começo do reino eterno. E quem permanece fiel até o fim, verá a promessa cumprir-se com os próprios olhos.